Recentemente eu recebi uma mensagem de uma pessoa que acompanha os meus conteúdos e essa mensagem que a pessoa me passou me deixou um pouco incomodado. Não pela mensagem em si, não muito menos pela pessoa, mas por aquilo que a fala dessa pessoa significava, implicava em termos do entendimento e da condição atual da meditação. A fala dessa pessoa foi mais ou menos esta: saí desse retiro com uma sensação de que tudo isso é ilusão e que não fazia sentido nenhum me mover por aí ou buscar algo. Essa pessoa estava se referindo a um retiro de meditação do qual essa pessoa havia participado, e esse período de retiro de meditação trouxe percepções bastante específicas para essa pessoa. A ideia, por exemplo, de que este mundo é ilusório e, consequentemente, a ideia de que não faz muito sentido viver na ilusão. Em outras palavras, a experiência do retiro de meditação trouxe para essa pessoa vazio existencial. E basicamente foi isso que me deixou muito incomodado, posso até dizer irritado. E digo irritado porque a meditação, da forma como eu pratico, da forma como eu ensino, da forma como eu transmito aqui nos meus vídeos, inclusive, não é definitivamente um caminho para o vazio existencial. Pelo contrário, é um caminho de plenitude, é um caminho de transcendência. E a transcendência é entendida aqui como algo que abrange, inclusive, este mundo que muitas pessoas consideram ilusório. Algo que inclui esse mundo que muitas pessoas consideram ilusório. Ou seja, este mundo está contido naquilo que as pessoas chamam de transcendência, de mundo espiritual. Se o mundo espiritual é transcendente, ele não exclui o mundo material, o mundo dos nossos afazeres, da nossa vida familiar, da nossa vida profissional. Ele inclui este mundo imanente, este mundo material, ele está contido no mundo espiritual. Ele é regido pelo mundo espiritual. Não existe nenhum sentido em imaginar um desligamento, uma desconexão entre esses dois mundos. Logo, não faz nenhum sentido você se dedicar a um caminho de transcendência e entender que isso é um motivo suficiente para você desanimar deste mundo, perder o sentido da própria vida, achar que é ilusório e que, enfim, por que eu vou continuar neste mundo, já que é tudo uma mentira, é tudo uma enganação, o trabalho não tem sentido, a vida familiar não tem sentido, estamos todos num teatro, numa peça de teatro, fingindo sermos aquilo que nós não somos. Então, para que viver desse jeito? Por que viver desse jeito? Esse tipo de questionamento, ele só faz sentido quando a meditação é apresentada como algo alienante, como algo que vai desconectar você deste mundo, como algo que vai isolar você deste mundo. Só que isso não faz parte da meditação. Isso pode fazer parte da meditação em caráter prático, metodológico, muito específico, como acontece com mestres que se isolam por certos períodos, por períodos de treinamento de meditação, por exemplo. Eles se isolam por um certo período. Isso pode levar a um isolamento que dura alguns anos ou alguns meses, para cumprir um certo treinamento de meditação, e uma vez que eles cumpram esse treinamento, o que eles fazem? Eles voltam para este mundo, mas voltam transformados.
voltam com um nível de compreensão muito mais profundo, inclusive em relação às coisas deste mundo. Eles podem ser acometidos pela súbita compreensão de que este mundo é ilusório. Isso, inclusive, pode ser objeto de um outro vídeo, porque entrar nesse assunto seria realmente muito complexo. Mas, enfim, eles podem voltar até com um entendimento de que este mundo é ilusório, como dizem os hindus, é Maya. Maya é ilusão, né? Não é verdadeiro. Mas, ainda que essas pessoas percebam esse nível de ilusão que faz parte deste mundo material, deste mundo palpável, isso não lhes dá motivo suficiente para querer se desconectar deste mundo. Primeiro, porque isso é impossível, a não ser por meios bastante nocivos, que sequer podem ser mencionados aqui. Ou seja, nós somos colocados neste mundo para viver esta vida que nós estamos vivendo. Ela pode ser transformada, mas não é adequado que ela não seja vivida. Então, é nossa responsabilidade seguir adiante. É nossa missão seguir adiante. Em outras palavras, o fato de você entender que este mundo é ilusório, na prática não quer dizer nada. Não quer dizer que você precise abandoná-lo. Não quer dizer que você possa abandoná-lo. E muito menos quer dizer que você deva abandoná-lo. Porque é aqui que as coisas se desenrolam. É nesta vida que as coisas se desenrolam. É neste corpo, nesta mente, que as coisas se desenrolam. Até mesmo dúvidas existenciais, o vazio existencial, ele acontece neste corpo, nesta mente, neste mundo. E este, inclusive, é um ponto muito importante. Tudo que a meditação propõe a realizar para uma pessoa é quietude, silêncio interior. Interromper os movimentos mentais. Ainda que muita gente acredite que isso não é possível, né? Mas a meditação tem sim, como um de seus propósitos, fazer a parada dos pensamentos. Para que isso? Para que a mente pare de ser aquele tirano, aquela criança mimada, aquela entidade exigente que quer mandar em tudo. E para que você consiga perceber, uma vez que a mente se aquietou, você consegue perceber por meio da meditação que, bom, eu sou maior do que a minha mente. Eu sou maior do que o meu corpo. Eu sou um ente transcendente que não está desconectado deste corpo, desta mente, mas que antes possui essas coisas como instrumentos para esta existência, para a existência neste mundo. Em outras palavras, por meio da meditação você consegue organizar a sua vida. Isso é o contrário do vazio existencial. Isso, como eu disse no começo, é a plenitude existencial. Não existe nada mais rico em termos existenciais do que entender profundamente que o corpo e a mente são instrumentos de você mesmo, que pertencem a você. Não são você, não se identificam como você, mas são instrumentos de que você dispõe para que a vida neste plano de existência, neste mundo, seja boa. Uma vez que você entenda que o corpo e a mente são ferramentas e não são você mesmo, fica muito mais fácil viver neste mundo. Fica muito mais fácil encontrar sentido, mesmo em algo que pode ser considerado ilusório, que é considerado ilusório por muitas tradições espirituais. Se vocês se aprofundarem nas tradições espirituais da Índia, por exemplo, seja o Yoga, o Vedanta, enfim,
vocês vão aprender que, bom, este mundo é ilusão. Logo, não existe muito sentido em entregar-se a este mundo. Não existe muito sentido em integrar-se a este mundo, em viver muito preso às coisas deste mundo. Ou seja, não valeria muito a pena levar muito a sério as coisas que acontecem aqui, neste mundo. Só que a linha que separa esse não levar muito a sério e o vazio existencial é muito fina. E é por isso que muitas pessoas que se dedicam a tradições meditativas, que se dedicam à meditação de uma forma mais aprofundada, às vezes caem nesse vazio existencial. Porque pensam, bom, se tudo é ilusão, por que eu vou me dedicar à ilusão? Se este mundo é ilusório, é uma mentira, por que eu vou me dedicar à mentira? Por que eu vou viver a mentira? As palavras aqui elas são muito ruins, elas não ajudam em nada, porque ilusão tem uma conotação muito negativa. Mentira, mais ainda. Então muitas pessoas pensam, bom, se isso é uma ilusão, por que eu vou viver uma ilusão? Porque é a vida de que nós dispomos. Porque é a vida que nos foi dada. Ilusão ou não, mentira ou não, é a vida que existe. É este corpo, esta mente. São os instrumentos que nos permitem existir neste mundo, existir nesta existência. Então não faz muito sentido pensar de uma forma tão negativa a respeito da realidade simples de que esse mundo existe. Seja ele ilusório ou mentiroso, falso ou não, esses adjetivos não nos ajudam a viver. Pelo contrário. Então, cuidado ao escolher palavras. Cuidado ao embarcar nos discursos que a mente produz, porque palavras são produtos mentais. Narrativas, discursos que são montados, são pronunciados por você, são produtos mentais. E a mente pode ser um instrumento bastante útil ou pode ser um trapaceiro, pode ser um sabotador, como a gente sabe que realmente pode. Pode ser alguém tentando enganar você para que você realmente abandone toda e qualquer pretensão de viver neste mundo. A mente é capaz de levar você a esse tipo de atitude em relação a este mundo. E é nesse sentido que eu fico irritado, porque eu vejo que muitos professores conduzem a meditação e permitem que esse vazio existencial se manifeste, se crie, se produza a partir da meditação. E isso é uma prova de que a meditação está sendo muito mal conduzida e, consequentemente, muito mal praticada. Porque a meditação não é para jogar você no vazio existencial. A meditação é para abrir você ao entendimento de uma realidade muito maior do que a deste mundo físico, deste mundo material, e, por meio dessa abertura, levar você à plenitude da existência, o máximo da realização nesta vida ocorre por meio das práticas meditativas, por meio da meditação. Todas as religiões sérias têm a prática de silêncio como elemento importante em suas tradições, entre os seus ritos. A oração, que é fundamental nas religiões abraâmicas, ela depende do silêncio. Ela depende de você se aquietar, estabelecer uma comunicação com Deus. A oração é isso. E a meditação é justamente o que possibilita esse aquietamento. Não existe nada mais profundo em termos existenciais do que aproximar-se de Deus. E essa aproximação se dá por meio da meditação. Se a sua prática de meditação está afastando você de Deus, está jogando você num vazio existencial em que supostamente nem Deus existiria,
temos um problema muito sério aí.